É filho do senhor Atilar Gilberto, da dona Maria Edi. Ele tem 37 anos, está casado e é pai de 3 filhos. Sua profissão? Corretor de imóveis. Foi vice-prefeito na gestão anterior e atualmente ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores. Eu me refiro ao vereador Atilar Júnior, que vai hoje almoçar comigo na estreia do Papo de Almoço aqui no Tex Grill. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente já vai voltando. Ótica Rainha, seu estilo com personalidade. Vale High, tem um clima que me atrai. Tá na beira. Vale High, tá na beira do mar, tá na beira. Vale High, tá na beira do mar. A beira-mar de Atlântida lembra Vale High. Lembra Bali High. Se for a beira-mar de Atlântida, é Bali High. Vereador Atilar Júnior, tu foste o vereador mais votado na última eleição. Qual é a sensação de saber que você foi o mais votado? Bom, na verdade, o segundo mais votado na cidade, o mais Sim. votado entre Dentro da legenda, da legenda e dos 7 novos representantes, né? Nós tivemos uma renovação muito grande, muito forte, e tivemos aí a felicidade de ser o segundo mais votado entre os 11 vereadores, mas o mais votado, né? Demonstrando que a população de fato queria uma mudança, uma renovação, com responsabilidade, é verdade. Deixa eu te perguntar, isso dá uma responsabilidade para ti como político? Muito grande, até porque foi a primeira vez que eu fui candidato a vereador, né? Sim, mas tu já é político, né? Estou político, sempre Está digo político. isso, né? Estou político, sou corretor de imóveis, tenho orgulho da minha profissão, é quem me carregou, me conduziu até hoje, até aqui, é o sustento, provém da corretagem de imóveis e, na verdade, a política, eu sempre digo isso, Paulo, é uma abnegação. Nós estamos dentro do contexto político, ou quem, pelo menos, queira ingressar no contexto político tem que entender que é uma abnegação, é uma entrega nossa para o interesse coletivo, para a coletividade, para a sociedade de uma forma geral. É desgastante, não é fácil. Eu imagino, né? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Ano passado a gente fez um vídeo sobre a infância e tu falaste que tu teve uma infância um pouco difícil. Como é que tu enxerga a tua infância com o que aconteceu agora, esse boom de 37 anos depois? Boa pergunta. Na verdade, sempre quando se trata de política, de nós estarmos dentro do contexto do público, né, existe muito esses discursos da síndrome do coitadismo. Bastante. E não é nisso que eu queira me referir. Eu, na verdade, tive sim uma infância muito difícil, mas graças a Deus os meus pais criaram eu e as minhas irmãs com muita dignidade, com muita honradez, com muita honestidade, nos demonstrando os valores que nós temos que carregar enquanto seres humanos, e tive uma boa base, um pilar que foi fundamental para ser quem eu sou hoje. Entendo que hoje sim, o Brasil passa por uma crise de identidade, uma crise que está nos levando a uma convulsão social. E por maior que tenha sido a nossa dificuldade lá atrás, na minha infância, nada. Eu acho que essas dificuldades que a gente passou, que a maioria dos brasileiros passam, eu acho que hoje isso dá uma bagagem para hoje, na tua posição, enxergar melhor as coisas. Ou eu estou errado? Perfeito, um ensinamento muito grande. E que, infelizmente, não que a gente torça para que todos os demais, esses jovens que aí estão, passem por a dificuldade. Não é isso, mas a adversidade te fortalece. Carrega o entendimento, Paulo, de que a adversidade ela te fortalece e te traz humanidade. Nós criamos esse espírito
até mesmo por tudo aquilo de dificuldade que a gente passou. Os meus filhos, eu já sou pai, e vivem num mundo que eu sempre digo que é um mundo cor-de-rosa, de maravilha, porque tá bem melhor são hoje. crianças que têm notebook, têm celular, coisa que eu fui ter o primeiro celular com 20 anos de idade. Isso é então, verdade. a gente outra percebe realidade. uma outra realidade, uma outra diferença, e eu não sei de que forma esses adultos, esses jovens de hoje, que são a geração Y e Z, serão os adultos do amanhã. Essa é a minha grande dúvida, um ponto de interrogação muito grande, porque por mais que nós queiramos estabelecer uma educação com rigidez, com austeridade, fatalmente a sociedade, de uma forma geral, conduz essa garotada por uma comodidade inevitável e um tanto quanto preocupante. Tilar, tu foste vice-prefeito na última situação. Hoje você é oposição. Qual é o melhor lado? O melhor lado sempre é aquele que a gente pode construir. Eu carrego, por ser um integrante da nova geração política, oportuna a tua pergunta, Paulo, eu carrego isso para mim, como preceito de vida. Sempre que eu puder construir, que eu puder ser útil ao ser humano, ao meu semelhante, eu assim estarei dentro do contexto. A partir do momento em que eu não puder mais construir, proporcionar algo de bom, de interessante para a coletividade, e aí eu pegarei minha viola, eu vou me recolher, porque aí acredito que fiz a minha parte. Tem um cara que eu acompanho muito nas mídias. Tu usa muito a mídia social, né? E ali você expressa muito a tua opinião pessoal. O que tu acha da mídia social? As redes sociais hoje elas estão um tanto quanto... Não era esse o entendimento que nós deveríamos ter. Existe ali uma vociferação da raiva, do ódio, em que nós deveríamos usar as redes sociais para demonstrar as nossas manifestações, sejam de qual for o entendimento, não só no aspecto político, mas de religião, de futebol, mas infelizmente o ser humano, ou especialmente falando brasileiro, ainda não soube lidar com rede social. Tenho a impressão que o pessoal usa a rede social para exaltar a raiva. Isso, é um ódio, um tributo ao ódio. E isso me preocupa muito, porque nós estamos ali. Se Paulo foi lá e postou que acredita que a cor preta é melhor para viver, o Atilar não tem direito de chegar ali, abrir um comentário e chamar o Paulo de ignorante, de estúpido, porque a melhor cor é o rosa. Por favor, a gente tem que saber respeitar as diferenças. Acima de tudo, respeitar as diferenças. Eu tenho dentro da minha família, do meu sangue, eu tenho brancos, eu tenho negros, eu tenho gays, eu tenho lésbicas, eu tenho na minha família protestante, radical, tenho católicos e tenho agnósticos. Ou seja, é uma família que tem uma miscigenação muito grande. E talvez isso tenha me ensinado a construir o diálogo. Nós temos que sempre construir o diálogo. Eu não posso, a minha liberdade, ela vai até o momento em que começa a tua. Nós temos que saber respeitar. Acima de tudo, absolutamente, eu acredito muito na palavra respeito, porque só assim nós vamos construir a sociedade saudável que nós sonhamos, que ainda não temos. Então, Vamos almoçar? Vamos lá. A gente vai almoçar, enquanto isso a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta. Meu Pet Feliz, estética animal, cauterização, hidratação, banho e tosa. É tão legal, au, 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 meu cachorro.
Atilar, tu come de tudo? Tudo. Tu é bom de garfo? Muito. Não tem nenhum tipo de restrição alimentar? Nada. Saúde Nada. em dia? Graças a Deus. O que tu faz como lazer? Tu consegue separar no teu dia a dia, ter o teu espaço para descansar ou o teu WhatsApp não para? Não para. Paulo, isso infelizmente, a minha qualidade de vida realmente é muito, muito baixa, muito ruim. Difícil? Difícil, porque eu fiquei, final de semana eu tentei sair, né? E aí acaba todos esses episódios. Até porque tu tem família, tu tem filhos, né? Tenho filhos, eu tenho pai e mãe, Sim, né? pois é. Então a gente tem que dar esse suporte. E aí, no final de semana, tentei sair para tentar me desconectar um pouco do mundo, mas aí justamente culminou com essa greve dos caminhoneiros, aí, esses episódios, e aí todo mundo quer saber o posicionamento da gente. Sim. Né? E aí chegou que no domingo de manhã eu fui abrir meu WhatsApp, tinha 1.684 Ah, tu conseguiu fechar o WhatsApp só assim também. E aí a gente tem que tentar. Eu não consegui ainda responder todos e por essa razão peço desculpas. A gente tem que tentar, por mais que a gente queira, em público, numa rede social, manifestar o nosso posicionamento, o nosso entendimento. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, as pessoas querem aquele posicionamento particular. Mas eu ia te perguntar assim, ó, com relação a gabinete, tu consegue atender todo mundo? Não. Tu consegue Não. responder a todos? Não, impossível. Impossível, Paulo. É humanamente impossível. Primeiro porque eu tenho minha profissão. E eu exerço a minha profissão. Né? Então, sou corretor de imóveis. Ah, tu não largou a... Não. Eu trabalho. Né? Até porque política não é profissão, né? Bom, né? Vamos Depende, deixar claro. depende do ponto de vista. Bom, não é para mim, né? Então, e também, Paulo, porque entendo, por filosofia, de que política tu pode fazer durante 4 anos dentro daquele mandato. Depois, ao meu entendimento, vai buscar uma outra função pública. Deixa eu te e perguntar cai uma fora. coisa, aproveitar esse gancho aí. Tu tem alguma ambição de ir adiante na política? Tenho sim. Tem? Tenho sim. Isso é uma coisa que tu idealiza pra Idealizo. ti? Muito mais do que ser prefeito de Capão da Canoa. Tu tem essa ambição? Ou essa vontade? Eu tenho vontade, não é questão de ambição. Não, mas quando eu falo ambição é no sentido positivo, Claro, de um projeto, claro, de um sonho, claro. de uma vontade. O meu Eu acho projeto- que o homem tem que ser ambicioso. Com né? certeza. Mas o meu projeto maior, Paulo, é quem sabe um dia ser um deputado federal, para que eu possa representar Sim, um caminho, os né? interesses do nosso litoral, que infelizmente ele só é lembrado no verão, as temporadas de veraneio, Isso é e triste. na baixa temporada nós somos completamente aqui esquecidos. Né? Mas Sendo aí que vem, aqui- aí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer, vem a calhar essa pergunta. O que o Atilar, cidadão de Capão da Canoa, gostaria de fazer que o vereador Atilar não consegue fazer? Olha, baita pergunta. Baita pergunta. E eu quero uma aí- baita resposta. E aí, meu Deus, ele nos coloca em xeque, porque o Atilar cidadão gostaria, num primeiro momento, que não faltasse vagas em escolas. A educação. A educação. Tudo, absolutamente tudo, todo o processo de desenvolvimento de qualquer que seja a nação passa fundamentalmente pela educação. Óbvio, né? Então, nada, absolutamente nada se constrói sem educação. Com certeza. E a gente percebe que a nossa sociedade está perdendo um pouco essa capacidade de discernimento, essa capacidade de distinguir posicionamentos, de respeitar. E por que isso ocorre? Porque faltou o processo educacional na vida dessas pessoas. Então, educação é fundamental, é tudo. E aqui, não querendo fazer, em hipótese alguma, nenhum tipo de defesa, qualquer que seja a sigla partidária, mas eu acredito que o trabalho, o legado que deixou um grande líder, que foi Leonel Brizola, deveria voltar a ser realidade nas nossas vidas, que são as escolas de turno integral, onde a criança pode estudar num turno e no turno inverso possa praticar uma modalidade esportiva. Até mesmo porque, Paulo, o esporte, ele é o melhor meio social, melhor instrumento social de nós tirarmos essa juventude da criminalidade. Já foi provado isso, né? É provado. Tirarmos da criminalidade, das drogas, enfim. Quando nós percebemos que existem projetos voltados ao esporte, aliados à educação, a gente percebe que dá certo, que as coisas acontecem. Um dia tu vai embora, né? Um dia tu vai partir. Tomara que demore bastante, né? Amém.
Como é que tu gostaria de ser lembrado das futuras gerações? Alguém que lutou pela educação. Educação. Fundamentalmente, alguém que lutou pela educação. Alguém que a vida inteira... Tudo bem? Tudo bem. Alguém que a vida inteira lutou pela educação. Que Não estava programado isso, viu? Dele vir cumprimentar. Não, Mas isso é bonito, né? Bacana, É ser reconhecido, ser o visto carinho como das pessoas, carinho, respeito. né? Isso, graças a Deus, eu sou filho da terra, filho de Capão da Canoa. Preciso te perguntar, tu é filho da terra, Filho né? da terra, filho da terra. Nasceu Sou marisqueiro, e cresceu. bicuíra, né? Nascido e criado aqui, e graças a Deus a gente sempre buscou o respeito. Eu sempre digo, fundamentalmente, eu agradeço muito aos meus pais pela educação que me deram, Paulo, porque se nós respeitarmos nosso semelhante, cada um com seus entendimentos, com seus defeitos e com seus acertos, a vida se constrói de uma forma mais tranquila, mais leve, mais saudável. Então, a minha luta sempre será pela educação. Não sou professor, mas respeito demais os grandes mestres que eu tive em minha vida e acredito que, fundamentalmente, o processo de desenvolvimento de uma sociedade que se espera organizada passa pelo processo da educação. O Brasil tem conserto? Sim. Sou extremamente confiante nisso. Tu é Acredito positivo demais, nisso? extremamente otimista, positivo. Acredito que até mesmo toda essa revolução social que tem acontecido ultimamente, ela serve para nos demonstrar um norte, para demonstrar uma insatisfação, Um alerta, né? Um alerta de que as coisas não vão bem. Mas eu acredito que o povo, mais do que nunca, teve vez e voz. As redes sociais nos mostraram que, apesar de ainda de uma forma incipiente, isso tudo é muito novo para o povo brasileiro, mas as coisas estão acontecendo, porque por ali passa as manifestações populares. E agora a gente tem uma conexão, uma ligação direta com aquilo que acontece lá em Brasília, que é onde, né, sempre se fez tudo por debaixo dos panos, por debaixo do tapete, e nós aqui embaixo apenas dizíamos amém. Hoje isso acabou. As coisas, já percebemos algumas mudanças que foram fundamentais nesse processo, e acredito que outras tantas virão, e virão a calhar para o bem, para o melhor da sociedade. Eu não te convidei aqui como opositor, né, do atual prefeito, da atual, né, gestão. O que tu gostaria de ver de Capão da Canoa? O que eu gostaria de ver Em termos de mudança. Eu carrego também outro entendimento, Paulo, de que eu não sou vereador de oposição, eu sou vereador de Capão. Sim. Então sempre, e a prova é o meu trabalho. Eu acho que essa coisa da sigla que acaba estigmatizando, né, que é a oposição. O meu trabalho, nós estamos aí quase 16 meses, se não me engano, de mandato, e o meu trabalho demonstra isso. 95% dos projetos que foram encaminhados pelo prefeito municipal foram por mim aprovados, ou seja, se isso for ser vereador de oposição, eu não sei o que é ser situação. Eu gosto até que você coloca algumas observações nas mídias, mas tu comprova muita coisa, porque uma coisa é você falar, Perfeito. né, emitir a tua opinião pessoal, outra coisa é você provar por A mais B que isso aqui está indo pelo caminho errado. Perfeito. Isso eu gosto perfeito. de ti, porque eu acho que falar é muito fácil. Falar é muito fácil, falar, como a gente já diz o velho ditado, até papagaio fala, né? Então eu sempre... E ainda fala porque ele é treinado, né? Exato. Então eu entendo que é o seguinte, tu quer demonstrar a tua insatisfação com alguma ação mal executada, demonstre aonde está o erro. Sim, a ponte, né? E não tenho problema nenhum, quando as coisas acontecem de bem, para elogiar, para parabenizar. Lembro, inclusive, Paulo, e faço essa observação, ano passado, com o término de mais uma edição do Capão Fest, eu fui às redes sociais, como nós somos amigos, tu sabe, elogiei o prefeito, elogiei... Ano passado foi maravilhoso. Um evento que foi maravilhoso, e eu espero que esse ano seja também, até porque esse evento não é de prefeito nenhum. Sim. Não é do prefeito anterior, Valdomiro, meu companheiro, é do povo, nem né? do atual prefeito. É de Capão da É Canoa. um evento de Capão, da cidade, da comunidade. E por essa razão eu torço sempre para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Porque quem vai estar ganhando é Capão da Canoa. Capão da Canoa. Como eu amo Capão da Canoa, eu vou sempre torcer pela minha cidade, independente de quem esteja no comando dela. Cara, show de bola. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado. De coração. Agora a gente vai degustar, né? Vamos comer finalmente, né? E esse é o papo de almoço, nosso primeiro papo de almoço aqui no Tex Grill. E mês que vem tem um novo convidado. Até!